Bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou e um super olá para quem está almoçando aqui junto comigo, com a gente. A Ivete está chegando daqui a pouquinho aqui e me conta aí, tu já sentiu aquela vontade alguma vez de colocar uma mochila nas costas e só pegar uma estrada sem rumo, só ir? A realidade às vezes ela é dura e por vezes a gente não quer encarar ela. E hoje a gente vai dar sequência no que a gente descobriu na semana passada, porque na semana passada a gente descobriu por que a realidade é dura e a gente não gosta aí de encarar, de ver ela. E hoje a gente vai descobrir como encarar essa realidade com ações práticas, atitudes certas. E eu vou chamar a Ivete porque ela vai estar aqui conversando com a gente, entregando mostrando muito caminho aqui pra gente. Espera aí que eu vou adicionar aqui. Segura. O meu Shima e simbora. Aqui. Bom dia, Luiz. Bom dia. Aí, mandei convite pra Ivete. É isso, né, gente? A realidade às vezes nos pega aí de um jeito que... Aqui. De um jeito que ele não sabe para onde ir, o que fazer. E aí a gente enxerga aquilo, tu pensa assim, meu Deus, e agora que eu enxerguei, e agora que eu vi, e agora que é assim mesmo, como é que eu faço, né? Como é que eu faço para encarar isso de uma vez por todas sem... Ó, vai estar dizendo oi. Oi, será que deu o quê? Oi, Instagram, ajuda nós aí. Não tá indo? Aqui. Vou aceitar. Não tá indo, peraí, gente. Vamos fazer o negócio acontecer aqui. Redes sociais. Bom dia, bom dia. Bom dia. Peraí, que ela tá chegando. O trânsito tá aqui. Agora foi. O trânsito das conexões. Aceitei. Bom dia, Chaline. Bom dia. Agora foi. Aceitação, vamos falar de aceitação, de como encarar essa realidade? Vamos lá. Falando da aceitação de tudo isso, olha aí, ó. Simbora. Ivete, seja muito bem-vinda aqui nesse meio-dia. Não sei se tu já almoçou, eu ainda não. Tu já almoçou? Também não. Meu horário de almoço eu gosto de botar ele mais pra longe. Tudo bem por aí? Tudo certo, tudo certo. Você entra então no inconsciente coletivo aqui da Argentina, que o horário de almoço é depois da 1h30, 2 horas. Eu adoro esse horário, assim. Vou, trabalho até essa hora, almoço, depois pego mais os turnos que eu digo, né? Eu acabo de Sim. almoçar, agora é o segundo turno. Aí depois trabalho de noite, agora é o terceiro turno. E a gente vai indo, né? Ajustando a rotina. Uhum. E Beck, semana passada foi a live, né? A gente falando sobre por que ninguém quer ver a realidade, né? O que acontece que a gente não quer encarar essa realidade. E a gente descobriu isso lá na live anterior. E hoje, então, a gente vai entender quais são as atitudes certas para a gente realmente, na prática, encarar essa realidade e seguir a vida atravessando o que a gente precisa atravessar até chegar naquilo que a gente quer chegar. Em outras palavras, também é agir a favor dos nossos sonhos. Porque quanto mais a gente fica longe, né, da realidade, a gente se distancia dela, mais também a gente fica longe daquilo que a gente quer pra gente, né? Então a gente enxergando aí, é isso aí que tá acontecendo mesmo? Como é que a gente resolve? Primeira coisa, já vamos entrar ali, dar a primeira garfada que é se adultecer. Esse termo é muito importante e eu já saí falando assim, porque agora tem os outros temas que a Ivete
que vai dominar aí mais o assunto para falar para vocês. Mas esse tema do se adultecer é uma coisa que pegou muito forte na minha vida e por isso que eu acho importante passar isso em qualquer idade. Eu, por exemplo, hoje nesta live eu estou com 31 anos aqui nesta vida terrena, mas eu converso com pessoas de todas as idades. E o que eu vejo que esse termo se adultecer, Ivete, e para quem está assistindo aí para ti, vamos ver se tu se identifica aí. Olha para o teu lado e enxerga as pessoas que estão ao teu lado, assim, que convivem contigo, que tu conversa todo dia. Qual que é o nível de adulto que tu está se relacionando? Porque ó, o Luiz está aqui nessa live, ele é uma criança, mas ele já é uma criança que está se adultecendo aí com o passar do tempo, respeitando as fases, né, Luiz? Mas a gente, assim, nas outras transições de idade, a gente já começa a sentir esse se adultecer mais necessário e precisando de mais atitude quanto a ele. Então, o se adultecer, ele serve para todas as idades. Claro, uma criança vai tendo um ritmo diferente. Agora, um adulto que se considera adulto já, né? E não consegue entender esse termo de se adultecer, ele acaba se infantilizando e entrando naquela coisa da reclamação e cada vez mais tu vê ele longe da realidade. Cada vez mais tu vê ele longe de alcançar os sonhos, o que ele quer mesmo de verdade. Então, se adultecer é isso, gente, é a gente olhar para a realidade e fazer o que precisa ser feito. Tem uma frase, eu não vou me lembrar eu escuto, sabe, escutando de vários lugares que é isso, o adulto faz o que precisa ser feito e a criança fica aí chorando, né? Fica aí reclamando, fica aí se debatendo, se não conseguindo lidar com a frustração. Então a primeira ferramenta, já a primeira garfada aí para te se alimentar, se tu quer encarar a realidade é olha para ti e olha para as pessoas as quais tu mais convive, qual que é o nível de adulto que tu tá convivendo, aquele adulto maduro. E não é o adulto de idade. Não é porque tu tem 30, não é porque tu tem 20 e poucos, não é porque tu tem 50, 60, não é a idade, é o nível de maturidade. Porque provavelmente também as pessoas vão se identificar que a gente conhece pessoas bem mais velhas que são megamente imaturas e tu pensa, meu Deus, mas essa pessoa com essa idade agindo desse jeito, que isso, né? Aquele julgamento que a gente não quer fazer, mas que às vezes a gente precisa fazer uma análise, meu Deus, mas né? E também como a gente vê pessoas super novas, de 20 e poucos anos, antes inclusive, que estão ali num nível de maturidade, de envolvimento com a própria vida, que realmente estão maduros e se adultecendo. Então, não é sobre idade, é sim sobre o quanto realmente tu quer encarar essa realidade e realmente entrar nesse modo de fazer o que precisa ser feito. Então, entrando nisso, né, Ivete? Sim. Não sei se quer colocar alguma coisa, a gente vai deixar aqui 5 dicas, né, Ivete? Sim. E aí essa sim é a abertura, né? Agora A a Ivete primeira. vai pegar para nós aí as restantes. Simbora! Qual que é uma segunda dica, Ivete? Conta para nós! Antes de entrar, então, na segunda dica, só para contextualizar, que tu disse que não lembra de onde viu, o Bruno Gimenez fala isso, que o adulto faz o que precisa ser feito. A criança faz o que quer, mas o adulto faz o que precisa ser feito. Então, né, para entender esse adultecer, são as atitudes. A criança vai ficar batendo o pé, vai ficar reclamando e não vai querer encarar essa realidade, vai fazer birra, né? Então, aí, às vezes a gente pode ter 40 anos, mas está com essa atitude da criança, de ficar fazendo birra, batendo o pé, que não aceita essa realidade. Então, primeiro, bem importante aí o adultecer, e precisamos entender, então, que, como a Monique já falou, não é a idade, senão o comportamento, as atitudes, né? E a segunda ação prática, então, para encarar essa realidade, é a aceitação. E essa é difícil, né? Às vezes acontecem coisas e a gente não gostaria de passar por elas. Mas, como adulto, a gente vai precisar aceitar. Então, a palavra aceitação, já dentro dela tem aceitar a ação, né? Então, eu preciso aceitar isso que está acontecendo, porque se eu não aceito, eu não vou conseguir lidar com essa situação.
eu vou ficar na negação, eu vou ficar nesse problema, eu vou ficar nesse impasse e eu não vou avançar. E a aceitação não significa que eu tenho que acatar quietinha e não fazer nada. Não, não é isso. É olhar para essa situação, ver o que eu posso mudar dela, como é que eu posso me adaptar a ela para que a minha vida então flua e a vida das pessoas com quem eu convivo também, porque a gente não está sozinha, né? As coisas vão acontecendo na nossa vida e na vida dos outros, e às vezes acontece para todo mundo, situações, eventos climáticos, por exemplo. Então, o que eu tenho, eu tenho como lidar, eu tenho controle sobre isso ou não? Então, se eu tenho controle, eu vou tratar de fazer, de tomar as decisões, as atitudes para trazer aquilo de uma forma com que eu possa estar mais confortável. Agora, existem situações que eu não tenho controle. Tá, então, para não fugir aqui da primeira, para não entrar logo na segunda, então, como é que eu aceito tudo isso? É quando eu consigo estar alinhado comigo mesmo, com a minha essência, com aquilo que está acontecendo, e nesse alinhamento eu entendo que as coisas têm ciclos, que as coisas acontecem, independente de eu querer ou não, e que eu preciso estar preparado. E então, por isso, né, Monique, o motivo dessas nossas lives é para a gente ir compartilhando a importância do autoconhecimento, que eu só consigo aceitar se eu tenho esclarecimento, se eu tenho entendimento e se eu tenho ferramentas para conseguir lidar com tudo isso, né? Então, às vezes, a música que está tocando não é a música que a gente gosta, mas às vezes a gente precisa dançar conforme a música, porque não tem outra maneira, a gente não consegue ter controle sobre tudo que acontece na nossa vida. Então, primeiro, se adultecer, segundo, é a aceitação. E, então, como é que eu chego nessa aceitação? Uma ação prática para conseguir chegar, né, nesse nível de aceitação é fazer a pergunta: para que isso está acontecendo comigo? Então, se eu vou no porquê está acontecendo, eu vou chegar na vitimização, vou voltar lá para criança e não vou estar sendo adulto. Então, é importante entender a diferença do porquê e do para quê. Se eu vou no para que isso está acontecendo comigo, sempre eu vou entender que existe um aprendizado. E assim é a nossa vida, ela é feita dos nossos aprendizados, né? A gente vai se construindo conforme a bagagem. Você mesma falou, estou aqui com 31 anos, né, com as minhas vivências. Você passa essa imagem de ser super jovem, daqui a pouco a pessoa diz, a Monique não tem a vivência para, sei lá, falar de determinado assunto, mas daí a pessoa vai estar te julgando. Como é que ela sabe que não, né? Então, se nós estamos aqui é porque a gente tem uma bagagem. Com uma noninha de... Às vezes eu me vejo assim, meu Deus, Monique. Que papo é esse? Porque você precisou, devido às circunstâncias da vida, você adulteceu muito rápido, né, Monique? E você fez o que com as coisas que foram acontecendo? Você teve aí as suas experiências, teve as suas dores, mas o primeiro passo para a cura é a aceitação. Então, no momento que eu aceito, eu consigo curar isso que está acontecendo, eu consigo mudar, eu consigo transformar. Mas se eu fico na negação, eu nem vou tentar. Não. Né? Então, eu vou ficar sofrendo com essa situação, vou ficar me debatendo, vou ficar reclamando e a situação vai seguir. Vai ficar aí só piorando ainda, pisando no pescoço da gente, né? Então, não significa aprovar tudo aquilo que está acontecendo. A aceitação não é que você aprova, mas é que você vai ter que tomar as atitudes de acordo com aquela circunstância. Eu estou com essa situação e agora? O que eu faço? Então, para que ela está se mostrando dessa maneira? E isso faz com que a gente vá se melhorando, porque vai tendo um aprendizado, né? Nada vem de graça. Ah, isso aconteceu e não aprendi nada com isso. Só se você não quiser. Porque tudo na nossa vida são lições, são aprendizados, né? Então é importante. Pra que tira do vitimismo, né? Mas, por que tá acontecendo comigo? Não, é pra quê? Te traz pra ação mesmo, né? De pra quê? Tá acontecendo pra que eu faça isso, pra que eu seja isso, pra que eu
haja de tal maneira. Então, simbora, né? É isso aí. E a gente tem mania de querer controlar tudo, e nem tudo está no nosso controle, né? Então, quando a gente entende isso também, que as coisas na nossa vida acontecem, independente da gente querer ou não. E então, o segundo item aqui, segundo meu, né? Terceiro teu, terceiro com o teu. Então, tem o adultecer, a aceitação, e agora a gente vai falar de entendendo o meu e o teu lugar. Então, por que eu preciso entender o meu e o teu lugar? Porque existem coisas que sim eu controlo, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações, mas eu não posso controlar as tuas atitudes, as tuas ações, os teus pensamentos. Então, o que eu faço com isso? Eu entendo que você tem as tuas experiências, tem a tua bagagem, e de acordo a isso, você vai tomar as atitudes, né, de acordo aos seus aprendizados. E não significa que está certo ou está errado, é de acordo ao teu aprendizado, né? Então, eu preciso ter essa compreensão de saber o que eu controlo e o que não. Saber que existe você e que existe eu. E que juntas a gente pode fazer uma caminhada. Você tem aí o teu Instagram, eu tenho o meu, e a gente está aqui juntas, de mãos dadas, caminhando, trilhando um novo caminho. Então, sair do egoísmo, sair dessa coisa de querer controlar tudo e entender que juntos a gente pode somar, a gente pode fazer um novo conceito, né? A gente pode ter aí novas chaves, novas coisas, E novos entender a caminhos. realidade, né, que a gente falou assim, isso é encarar a realidade. De, por exemplo, vou pegar um exemplo bem rapidinho aqui. Ontem, Monique, aí, tu vai fazer a divulgação da live, eu, sabe? Eu tava mergulhada nos projetos, assim, que eu literalmente não botei na agenda. Olha aí, ó. Não coloquei, não apitou, não vi, e eu me deletei da cabeça. Mas a Ivete vem, não foi uma cobrança, né? Foi naquela coisa assim, Monique, aí tu vai colocar, bah, te agradeço por me lembrar. Tic, 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 fiz, pum, pum, botamos, tá tudo certo. Estamos aqui com a live divulgada. Então eu acho que é exatamente isso que tu fala da união, né? A gente entende o nosso lugar e também tu foi uma pessoa que foi compreensiva de entender, meu Deus, aquela louca, ela tá mergulhada nas coisas dela, ela se esqueceu do negócio. Vou dar uma lembradinha. Isso é a gente se ajudar, né? Tá na união, tá por um bem comum de estar aqui entregando esse conteúdo, não? Isso, então, sempre a partir do diálogo, a partir do respeito, a partir do mútuo, né? A gente está nesse mundo, a gente não vive na caverna isolada, a gente está em sociedade, então entender que cada um tem a sua bagagem, tem o seu conhecimento, tem o seu processo, e não querer chegar impondo as coisas. Então, entender isso, que cada um tem o seu lugar, né? E quando nós estamos exercendo o nosso lugar, nós estamos por inteiro, estamos na presença. Então, essa é uma ação prática para estar no lugar, né? Cada um aí no seu lugar. E o quarto item, então, seria entender que todo mundo está certo. Ah, mas isso é muito polêmico, Ivani. A primeira vez que eu escutei, eu disse, não pode ser. Mas quem somos nós para julgar o outro, né? Então, quando a gente amadurece, quando a gente está adulto, quando a gente aceita, quando a gente respeita o lugar do outro, a gente passa a entender que ele está certo dentro daquilo que ele está vivendo. Então, eu tenho a minha visão sobre determinada coisa, você tem a sua visão. E o que a gente faz com isso? A gente compartilha e tenta chegar num senso comum. Mas não adianta eu impor para você uma coisa, né? Então você já vai se negar, você não vai aceitar, porque eu estou impondo. E aí existem as formas da gente conversar, as formas da gente colocar a nossa visão sem agredir o outro, sem interferir na liberdade do outro, porque a minha liberdade vai até onde começa a tua, né? Então você tem o teu espaço, eu tenho o meu. E a gente pode ter o nosso espaço comum. Então a gente caminha juntos. E então todo mundo está certo naquele caminho, de acordo com aquilo que ele está vivenciando, ele está certo na sua opinião. E a gente precisa ter
a paciência, precisa ter a inteligência de aceitar que ele está certo de acordo com a vivência dele. Envolver, né? Hoje, inclusive, eu estava trocando uma ideia com um cliente e foi bem nesse sentido, a gente acabou entrando nesse assunto de relacionamento, pessoas, não só, não é relacionamento amoroso, mas relacionamento de pessoas, como a gente é convidado a se desenvolver quando a gente realmente encara a realidade e se entrega a se relacionar com as pessoas. Então, no meu caso ali era um cliente, então tu tem que ter todo um relacionamento ali com a pessoa que não é nada exaustivo, mas é aplicando tudo isso aqui. Tu se adultece, tu aceita o que aconteceu ali, a situação com o cliente, né? Tu vai encarando a realidade, tu vai encontrando aí teu lugar, tu vai entendendo a necessidade dele, o porquê que ele reagiu daquele jeito, porquê que ele reagiu daquele outro, porquê que eu também. Tudo é na conversa, né? No diálogo, buscando esse meio termo pra gente não se pegar pelos cabelos, né? Que nem pegou botando bem assim, um termo aí pra gente não. Que cresce, né, Ivete? Muito bonito tudo que a gente tá falando aqui, mas a gente também tem os nossos acessos, às vezes, de dar aquele calor, de dar aquela. Ai, que vem, que ele pega bem na nossa ferida, e aí às vezes a gente tem aquela vontade de explodir, por vezes até dar uma explodida, né? O vulcão vem fora aí um pouco da lava. E aí logo a gente já começa a aplicar vou falar por mim, assim, não sei o pessoal aí que está me assistindo, se é comum acontecer com vocês também, porque eu me acontece às vezes, sabe? Por mais autorregulado que eu sou e me organizo, tenho ferramentas e tudo mais, às vezes chega um momento da vida que acontece, né? Então a gente já vai, opa, peraí, vai botando aí, pra que isso está acontecendo? Se adulteça, e aí vai usando as ferramentas, né? Claro. E existem as verdades, então, objetivas e subjetivas, né? A subjetiva é a minha verdade, a minha realidade, o meu ponto de vista. E a objetiva é se esse meu ponto de vista, ele não interfere na vida alheia, não interfere na vida do outro, não causa um dano. Então, somos seres humanos, temos a inteligência, temos o raciocínio. E por isso precisamos controlar as nossas emoções, controlar os nossos instintos, né? Não ir para a parte animal e sim trazer para o humano. Então, quando nós somos mais humanos, a gente consegue ter essas relações melhores e consegue entender a realidade do outro, a minha realidade, mas como é que a gente caminha juntos? Como é que a gente se une né, em prol do bem comum? A gente não pode olhar só para o meu, só para o teu. A gente precisa olhar para o bem comum, né? E entender que esse é o objetivo, que a nossa evolução aqui é individual, mas a nossa caminhada é coletiva. Então a gente está junto para isso, para chegar num momento em que fique bom para todos, né? Para que essa realidade seja suave para todos. E qual seria então a ação prática aí desse item de todo mundo está certo, né? Então, a minha verdade fere alguém? Então, se a minha verdade está ferindo alguém, ela é minha verdade subjetiva e não é a objetiva, né? Então, é sempre analisar aí se aquilo que eu estou fazendo é em prol de todos ou é só pensando no meu umbigo aí, no meu ego. Bem isso. Ivete, você tem mais alguma coisa dessa parte? Não, seria isso. Não, me veio assim de tu falar essa parte da todo mundo tá certo, a gente já engata para a última ferramenta, que é aquela assim, ó. Beleza, tá todo mundo certo. Vamos pensar vamos partir dessa ideia, tá todo mundo certo. Então agora tu vai ter que encontrar teu ecossistema. Tu vai ter que encontrar o lugar ao qual tu consegue ser quem tu é. Se expressar, porque a gente consegue ser quem a gente é em qualquer lugar do mundo, certo? Sim. Se a gente consegue estar bem com a gente mesmo, beleza. Porém, tem lugares e tem pessoas e tem ecossistemas que eu digo que é o que nos cerca, que é o que nos cerca não só fisicamente, mas é o que a gente consome aqui, ó, olhando, enxergando internet, o que a gente escuta, música, áudios e tudo mais, é o que a gente come de comida,
né? Aqui é do que a gente se alimenta de hábitos. Qual que é a tua rotina? Como é que ela é estruturada? O que que tu faz para te se manter se autorregulando? Então, isso tudo é o teu ecossistema. Ele, para Uhum. quem... Ah, Monique, eu moro sozinho, eu não tenho ninguém perto. Qual que é o teu ecossistema? Como é que tu cria, gera a tua vida? Né? Como é que tu se comporta aí quando tu sai de dentro da tua caverna, digamos assim? É. E esse né, serve para todos os lados. Ah, tenho um parceiro, tenho uma parceira, tenho família ao redor, ou sou longe da família, mas tenho um negócio, tenho negócios ativos, enfim, que eu tenho colaboradores, funcionários, enfim, como é que é o teu ecossistema? Como é que tu se cerca? Qual que é o nível de maturidade dessas pessoas? Do que elas se alimentam? Qual que é o hábito que elas têm? O que elas buscam fazer para se melhorar em situações como essa? De dar algum choque, né? Algum conflito, encarou a realidade, deu um conflito, e aí essa pessoa ela age como? Qual que é a atitude? É uma atitude mais de se infantilizar e reclamar e tudo mais, ou é uma atitude que te puxa mais para ação, para realmente avançar? Isso tudo vai criando teu ecossistema. Então, tu entende, né, que as pessoas elas têm cada uma a sua verdade, mas também tu tem a tua liberdade de escolher o teu ecossistema. Então, o lugar não tá bom, não temos as raízes igual uma planta. Nesse sentido, a gente consegue se Uhum. deslocar para outro lugar. A minha realidade é que não tá boa, trabalha, faz acontecer para entrar em outro. Esse relacionamento não tá bacana, como é que a gente pode melhorar ele? Quais são as ações, as atitudes, que realidades a gente tem que encarar para poder melhorá-lo, se a opção não é desfazer esse relacionamento? Parcerias de trabalho, enfim. Aí tu vai começando a encontrar teu ecossistema. Tu vai se adultecendo, aí a gente vai fazendo agora vamos passar limpo aqui o que a gente viu Uhum. hoje, entendeu? Na sala de aula. O que, que nós vimos hoje? Então, tu vai se acontecendo, tu vai aceitando, vai Aceitando. perguntando para que isso está acontecendo na tua vida, tu aceita e muda a rota, né? Uhum. Entende o teu lugar ali, o lugar do outro também. E aí tu vai começando a entender que tá todo mundo certo dentro da sua bagagem e que tu também tá certo dentro da tua bagagem, se tu tá aí se melhorando, e aí tu vai se movimentando e encontrando pessoas aí do teu ecossistema. Esse Instagram é um ecossistema. Todas as Uhum. redes sociais que eu tenho aí, as que tu tem, é um ecossistema, porque aqui vão chegando pessoas que estão se conectando com esse propósito de se melhorar. O nosso Uhum. propósito é se melhorar. Não vem buscar conteúdo diferente disso, porque tu não vai encontrar. São pessoas aqui que estão se melhorando, eu estou me melhorando, tu está se melhorando, quem está aqui ao vivo está se melhorando, porque está aqui com a gente, quem vai passar depois também está se melhorando. E então esse é o nosso ecossistema, né? A gente vai Claro. criando essa maneira de, vamos pensar assim, de encarar a realidade e parar de fugir, né? Isso é essa Aham. mais aí dos nossos sonhos. Então, como é que a gente vai resolver isso? Se posicionando, gente. A gente conseguindo, para se adultecer e tudo, pelo menos é o que eu imagino, sabe, Vete? É o que eu Sim. pratico na minha vida, e é o que eu estudo, e é o que eu vejo, é o que eu aplico em qualquer lugar que eu entrego qualquer contato que tu tiver Uhum. comigo. Seja desde vender um produto natural, até prestar uma assessoria, qualquer contato, eu vou trazer essa parte do posicionamento. Porque ou tu se posiciona ou vão te posicionar. E É aí verdade. depois vai chorar o lugar que tu fica, entendeu? É. Então, tu pega isso, tu abraça isso, esse teu lugar, essa tua melhora, essa tua verdade, ou vai dar um jeito de te posicionar, entendeu? E Uhum. depois vai entrar, né? Uhum. Depois não adianta a gente chorar daí. É. E Tem um Becky, comentário. Tem um é, comentário aqui, Monique, falando, ó, legal relembrar que a reciprocidade é importante, Ai, peraí. Ser flexível para poder conectar e também sábio e harmonioso para até que ponto ser flexível. Acho que faltou aí, para poder ter a conexão no momento. Faltou uma palavrinha, então, por isso que eu não consegui. Então, vai de novo, Monique, tá conseguindo ler aí? Que eu tô com... legal relembrar que a reciprocidade é importante e ser flexível para poder
manter a conexão, ter a conexão, e também é sempre ser harmonioso para até que ponto ser flexível. Ah, entendi. Não dá para ser só flexível, né? A gente precisa ter também uma firmeza ali no meio de fluir com a vida, mas também ser firme, né? É isso aí. Você baixa Então, aí. e essa aceitação, esse adultecer, esse saber o lugar, esse que todo mundo está certo, esse ecossistema nos dá essa flexibilidade, a gente passa a entender que a vida, né, precisa de movimento e nós também precisamos ser flexíveis para viver em harmonia com o todo aí, com as relações, com a nossa realidade. Então, é bem interessante esse tema de como encarar a realidade e poder viver melhor com ela, né? A partir dessas ações práticas, colocar aí em prática isso que foi falado hoje, para que a nossa vida seja cada dia melhor, mais leve, mais fluida e que a gente se conecte com os afins também, né? Uhum. E volta aí na live, quem chegou agora, quem Ih, não entendi direito. Volta, tem 5 passos, 5 ferramentas práticas que dá, não é nada difícil, não é nada assim de impossível de ser feito, só precisa ser feito, né? E faz uma, escolhe uma das 5, não precisa pegar 5 se tu acha que no momento não dá conta, mas tu tá com alguma realidade aí na tua vida hoje te incomodando e te fazendo às vezes fugir, ao invés de simplesmente ficar e atravessar, tem 5 ferramentas aqui maravilhosas que vão te mostrar assim, ok, vou aplicar essa daqui, depois vou para outra. Ficou com dúvida? A gente existe, tá? A gente existe. Somos aqui pessoas, nos chamem, a gente está aqui justamente entregando esse trabalho e nós trabalhamos com isso, né, Ivete? Sim. De autoconhecimento, de falar sobre prosperidade e liberdade. Então a gente também tem outras ferramentas e outras maneiras de auxiliar vocês. Então fiquem bem à vontade para nos chamar e, enfim, tirar dúvidas, entender melhor o assunto. Estamos aqui abertas a receber com muita amorosidade e muita prosperidade aí o caminho, né, Ivete? Porque antes de chegar aqui para ajudar, né, Monique, a gente se ajudou. Então, a gente passou por tudo isso que a gente está vivendo, que está falando, perdão, por tudo isso que a gente está compartilhando. E a partir das nossas vivências, então a gente entendeu que funciona. Nós não estamos aqui impondo para ninguém, né? Cada um tem que olhar para a sua realidade e ver como pode adaptar essas ações, como pode adaptar na sua vida para melhorar. Então, a intenção é compartilhar para que possamos fazer o nosso caminho juntos aí, de mãos dadas e viver melhor, né? O mundo lá fora está caótico, mas a gente pode se conectar, criar o nosso ecossistema e viver melhor, pelo menos os nossos, né, no nosso dia a dia, nas nossas relações aí, fazer o nosso melhor, a partir do adultecer, da aceitação, de saber o lugar de cada um, de entender que todo mundo está certo e criar o ecossistema aí para a gente viver melhor. E vou fazer só uma última coisa, assim, antes de chamar vocês aí para a próxima live. Tu falou vivendo, e que tu se corrigiu, e tu disse, ah, não, e vivendo também, né, Ivete? Porque Sim. isso aqui é para toda a vida. A gente vai dando os tombos, que eu digo, tu vai tombando, né? Ah, isso aqui já foi, isso daqui agora já foi, isso daqui já foi. Então é uma ferramenta que ela é atemporal. Tu pode utilizar essas ferramentas, essas 5 que a gente deixou, em qualquer momento, porque hoje talvez tu não tá mais na posição de se infantilizar por alguma coisa, beleza, mas daqui a pouco tu precisa estar fazendo uma aceitação de alguma coisa que tá acontecendo na tua vida. Então é uma coisa que a gente tá vivendo, a gente passou muito, por isso que a gente tá falando sobre isso, porque foi o que nos salvou. Foi o que nos salvou pra gente estar aqui hoje. E a gente continua, volta e meia, relembrando as coisas conforme algum conflito vai dando aquela pegada mais forte, pra gente conseguir seguindo ó, no avanço mesmo, né? Então são ferramentas que dão certo pra te tirar de um nível e te botar no outro, e depois pra te manter no avanço, pra te manter progredindo, né? Então vale pra qualquer nível da vida aí. Com certeza. Porque sabe que a gente fica na observação, às vezes a gente faz aquele. Eu errei, na verdade, é o que a gente tava falando, né? É aquela Sim. coisa que tava ali na cabeça, é bem isso? Nós estamos É bem. aqui vivendo, né, velho? É.
Gente, Então, semana que vem. Como? já fica o convite para a próxima live, né, Monique? Fica o convite para a próxima live, porque a semana que vem a gente vai falar assim, o que que acontece depois que a gente enxerga essa realidade. Então a gente já entendeu, descobriu o porquê que a realidade é dura e ninguém quer ver. Hoje a gente já descobriu 5 ferramentas de como atravessar, né, de como encarar essa realidade. E na semana que vem a gente vai entender, descobrir, não entender, descobrir. E aí? O que acontece, então, depois que a gente enxerga essa realidade, né? A gente acabou deixando já umas pistas por aqui, mas a semana que vem a gente vai falar mais específico sobre isso e mostrar esse mundo maravilhoso que é um universo literalmente paralelo. É um mundo maravilhoso quando tu começa a enxergar a realidade, o que que tem nela, né? O que que acontece quando a gente enxerga ela. Então fica o convite aí na próxima quinta-feira, ao meio-dia. E essa live também vai ficar salva lá no canal do YouTube, no teu canal também, Ivete, né? No Sim. YouTube. Pesquisem lá, porque é importante, caso vocês queiram assistir na TV, colocar mais volume, enfim, não quer ficar com o celular ali na mão, tablet, enfim, da onde vocês quiserem, vocês podem estar assistindo aí e compartilhando. Deixa comentário, gente. Adoro quando as pessoas entram assim, ó. A Aline colocou mais um comentário. Então, Sebastião comentou, Aline. Sempre muito aprendizado nessas lives. Obrigada, Monique e Ivete. Gratidão, gratidão, Aline, por estar aqui com a Nós, gente. nós que agradecemos os que vão passar por essa live, os que estão aqui agora. Muita gratidão por podermos estar compartilhando esse momento. Exatamente. E simbora encarar essa realidade e, ó, fazer o que precisa ser feito. Vamos lá. Ivete, muito grata pela tua presença. Ali da Argentina, tô com a minha erva da Argentina aqui para me conectar contigo. É isso aí, estamos juntas. Coisa boa. Um beijo, Beijo beijo, grande. Então. gratidão pelo teu tempo, pelo teu Eu que serviço agradeço. aqui, por toda a tua sabedoria, a tua forma de falar também, que acaba conectando as pessoas aí. E gratidão a todo mundo que passou aqui ao vivo, que vai passar depois. Quem vai deixar um comentário lá também, vou estar de olho lá, ó. Comenta lá, gente, depois na live pra gente saber o que vocês acharam, se teve alguma dessas ferramentas que faz sentido, enfim, como que vocês enxergam isso tudo, pra gente poder Vamos também. crescer juntos. A gente Exato. cresce, né, com os comentários, a gente vai se melhorando, vamos crescer juntos, vamos evoluir. Eu que Exato. agradeço muito, então, muita prosperidade aí para todo mundo, muita luz e muita liberdade. Beijo grande. Muito, muito. Beijo grande, gratidão.